pessoal, eu sou a Fernanda. Semana passada eu fui pela primeira vez a um sebo, foi uma coisa bem diferente pra mim. Aliás, foi uma coisa totalmente nova, porque eu nunca tinha ido a um sebo. E eu gostei bastante da experiência, foi uma experiência bem legal. E eu vou estar mostrando pra vocês os livros que eu trouxe do sebo e contando um pouco da minha experiência pra vocês. Mas antes de ir pro vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho pra sempre receber os próximos vídeos. E não esquece, se for fazer alguma compra pela Amazon, compre pelo meu link que você ajuda e muito ao crescimento do canal. Bom, eu vou estar deixando de enrolação e vou estar logo mostrando pra vocês quais foram os livros que eu consegui através das trocas no sebo. Bom, aqui na minha cidade a troca geralmente é feita de uma forma. A gente troca tipo 2 livros por um. Tem alguns sebos que fazem a compra de livros, mas não são todos. Eu optei por trocar os livros, 2 livros por um, porque eu achei que seria mais prático e eu acho que compensava mais, porque às vezes eles compram os livros muito barato e não tem retorno para mim estar conseguindo comprar outro livro. Bom, e o primeiro livro que eu fiz a troca foi Os Meninos que Enganavam Nazistas. Esse livro é um livro que eu sempre tive vontade de ler, porque eu me interesso muito sobre leitura sobre a Segunda Guerra Mundial e eu sempre gosto de estar lendo porque é como dizem, temos que conhecer bem a história, que é para que isso nunca mais se repita, esse sofrimento que foi nessa época foi muito sofrimento para essas pessoas, que até hoje sofrem com isso. Bom, e esse livro fala sobre 2 meninos judeus que tiveram que escapar na época de uma invasão nazista. Então, eles embarcam nessa aventura, entre aspas, né, porque eles vivem várias coisas nesse momento de fuga, pra estar fugindo dos nazistas, porque, por ser judeus, eles iam ser capturados, iam ser levados para os campos de concentração ou mortos, né, como a maioria foi. Então, é um livro, sim, que eu tive muita vontade de ler, então foi uma ótima troca. Eu adorei fazer essa troca quando foi o primeiro que eu encontrei e já peguei logo. Bom, e outros livros que eu encontrei nesse mesmo sebo foi O Clã dos Magos, o volume 1 e o volume 2, que é esse aqui, o primeiro é o Clã dos Magos e o segundo é A Aprendiz. Então eu encontrei os dois assim, literalmente juntinhos, então eu não pensei 2 vezes e já peguei. Eu não conheço muito a história, mas eu já tinha ouvido falar assim, algo por cima, que era bom. Eu ouvi dizer que tem a leitura assim, um pouco lenta, mas que diz que a história é boa. Eu vou estar aqui lendo para vocês um pouco da sinopse. Todos os anos, os magos se reúnem para purificar as ruas da cidade dos pedintes, criminosos e vagabundos. Mestres das disciplinas de magia sabem que ninguém pode opor-se a eles. No entanto, seu escudo protetor não é tão impenetrável quanto acreditam. Isso porque tem uma jovem que vai, acho que no momento de raiva, porque eles estão meio que purificando a cidade, né, que não é uma coisa legal. Ela vai simplesmente, parece que jogar alguma coisa nessa barreira, e o que acontece? A barreira vai ser quebrada, ela vai conseguir passar por essa barreira, coisa que não é pra acontecer. Então, a partir daí vai começar essa história de fantasia, que eu tô com muita vontade de ler. Eu não sei se eu vou estar lendo esse ano ainda, mas, assim, no momento que me der vontade, eu já pego logo pra ler. E olha, os livros, eles estão bem conservados. Esse aqui tá um pouquinho mais amarelo, mas ó, as capas estão boas. Os livros não vieram com nenhuma rasura. O outro também, o primeiro, Os Meninos que Enganavam Nazistas, também estava muito boa. Não tinha amassado, rasgo, nem nada do tipo. Bom, nesse primeiro sebo eu consegui esses 3 livros. Então eu resolvi ir em outro sebo que tinha próximo. E neste sebo eu encontrei 3 livros que eu, assim, nunca tinha tido muita vontade de ler, que é uma série. Mas eu já ouvi falar muito bem e comecei a assistir a série de TV. Eu assisti, acho que 3 episódios e tava gostando, mas eu meio que parei. Eu nem sabia, quando eu coloquei pra assistir, eu nem sabia que era desses livros, mas descobri que era, né? Bom, e esses livros são a série dos Instrumentos Mortais. Eu consegui o primeiro volume, que é Cidade dos Ossos. O segundo volume, que é Cidade das Cinzas. O terceiro volume, Cidade de Vidro. Assim, lá tinha todos os outros, mas eu fiquei meio assim com medo de não gostar e ter trocado e não gostar dos livros. Mas eu vou ler aos poucos. Eu vi que o GF leu o primeiro livro e gostou. Então, se o GF gostou, então eu já fico mais tranquila, porque geralmente os livros que ele gosta de fantasia, eu sempre gosto. E eu sei, na época que eu me lembro da série, quando eu comecei a assistir, a série fala sobre uma jovem, humana, e certo dia ela tá com um amigo dela e ela vê uma cena, um cara com uma espada, mais ou menos assim,
E só que o que acontece? Como ela é humana, ela não era pra ver isso, porque eles eram o quê? Eles são caçadores de lobisomens, vampiros, essas coisas. Só que ela vê e eles acham aquilo estranho, então eles resolvem levar ela pra onde eles moram. Só que antes disso, ela descobre que a mãe dela desapareceu, então ela vai em busca da mãe dela pra tentar descobrir o que aconteceu com a mãe dela. E o nome dela é a Clary. É uma jovem nova-iorquina, ou pelo menos é o que ela pensava ser, até que certa vez ela se depara com uma confusão que só ela consegue ver. Com a ajuda de Jace, Alec e Isabelle e seu amigo mundano Simon, eles descobrem sua verdadeira identidade e também uma realidade totalmente nova em uma aventura frenética em busca de sua mãe. Então, eu assisti na série, eu tava gostando bastante, e depois eu descobri que tinha livros, então eu resolvi que eu ia parar e ia querer assistir primeiro, ia querer primeiro ler os livros, né? Lógico. Então eu vou estar, assim, lendo bem aos poucos. Eu tô meio nessa onda de ter, assim, séries famosas, trilogias famosas, que são muito hypadas. Eu gosto de ler pra ter minha própria opinião sobre aquilo e não só dizer, não vou ler porque é hypado. Eu tô parando com isso porque eu tô tendo boas surpresas, assim como eu tive com Trono de Vidro, que eu tinha um certo preconceito em ler e agora se tornou, assim, minha série favorita da vida. Então, pretendo ler, sim, Instrumento Mortal. Nesse sebo da minha cidade, eu fiquei, assim, impressionada com a quantidade de livros bons que tinha. Eu tinha, assim, um certo receio de estar em sebo e ter somente livro que eu não gostava, mas foi uma surpresa, assim, bem positiva. E olha o livrinho que eu consegui lá, Fahrenheit 451. Eu sempre tive muita vontade de ter esse livro, eu quase comprava recentemente, só que eu disse, não vou comprar agora. Mas lá no sebo eu encontrei, vou pegar pra ler, né, com certeza. A capa dele tá um pouquinho amassada aqui nas pontas, mas nada que me incomode, né? Aí aqui dentro tem o nome da antiga dona, mas as partes aqui de dentro, ó, tá impecável. E bom, né, como acho que a maioria conhece, Fahrenheit 451 é uma distopia. Ele fala, nesse caso aqui a gente tem bombeiros, só que aqui é bem ao contrário. Na nossa realidade, os bombeiros são para apagar fogos. Nesse caso é bem ao contrário, os bombeiros são chamados para tacar fogo. Em quê, minha gente? Nos livros. Porque para eles, os livros não são coisas boas, né, nesse universo. Então, nesse universo, eles vão simplesmente tacar fogo nos livros para destruir uma espécie de forma para acabar com o conhecimento, né, das pessoas. Então, é uma distopia que eu tô com muita vontade de ler e eu pretendo ler ainda esse ano. Esse livro, quando eu vi, eu fiquei simplesmente doida, porque eu queria muito. É uma série que eu sou apaixonada, que eu tô comprando os livros aos poucos. Só que o dono do sebo não tava lá na hora, mas ligaram para ele e ele foi, graças a Deus, ele foi lá trocar, ele foi lá no sebo e trocou comigo, né? Que foi o livrinho maravilhoso Devastadoras, da Sarah Shepard, que é da série Pretty Little Liars. Eu sou apaixonada nessa série. Tá faltando só o primeiro pra mim tá lendo. Mas assim, não tem muito o que falar, né? Porque desse aqui já é spoiler, nem eu não sei o que vai acontecer aqui. Mas ainda é aquela série onde vai tentar descobrir quem é o famoso A, que tá aí atormentando a vida das meninas. E eu sou, assim, apaixonada nessa série. E ó, ele tá novinho, gente. Ó. Bem novo mesmo por dentro, ó. Perfeito. Agora tem um livro que eu não conheço muito bem a história, mas que eu sei que é uma história emocionante, porque é do mesmo autor de O Caçador de Pipas, que eu tenho muita vontade de ler. Então eu resolvi pegar esse livro, fazer essa troca, que foi A Cidade do Sol. Eu sempre via assim a foto dele e via que era do mesmo autor, então tinha muita vontade de ler, então eu resolvi pegar ele. Bom, eu vou estar lendo aqui a sinopse para vocês. A Cidade do Sol é um romance que retrata a vida de duas mulheres afegãs, tendo como pano de fundo o contexto social que levou à completa opressão e supressão de direitos das mulheres no país. A história, protagonizada por Marianne e Laila, revela, sobretudo, o peso de ser uma mulher afegã durante o surgimento, avanço e domínio do Talibã no Afeganistão. Recentemente a gente viu novamente o Talibã dominando o Afeganistão, a gente viu aquelas pessoas naquele sofrimento todo, e as mulheres pensando como é que tudo ia se repetir, como que tudo ia acontecer, e com certeza vai me emocionar muito, porque eu já ouvi dizer que é uma história bem emocionante, e então eu tô muito ansiosa pra ler também. Gente, eu já ia esquecendo, o livro tava aqui de ladinho, que é O Jogo do Anjo, desse autor que eu tenho muita vontade de conhecer a escrita, que é do Carlos Ruiz Zafón. Eu tenho muita vontade de ler. Eu tava vendo se eu encontrava lá no sebo, que é A Sombra do Vento, que eu tenho muita vontade de ler, só que eu encontrei esse. Então peguei pra troca e com certeza eu quero ler pra conhecer a escrita do autor.
E se eu não conseguir, eu vou novamente estar indo no sebo, vendo se eu consigo encontrar A Sombra do Vento. Senão eu vou estar comprando o livro físico ou o e-book, porque eu tenho muita vontade de ler. A Duda, do Book Edict, ela indica muito os livros do Ruiz Zafón, então eu tenho muita curiosidade de ler. Bom, eu vou estar aqui lendo a sinopse porque eu não conhecia. David Martin, jovem escritor, caído em desgraça, recebe uma oferta irrecusável. Andreas, homem tão amável quanto misterioso, lhe encomenda um livro capaz de impactar o rumo da história. Para David, estão em jogo sua saúde e uma fortuna em dinheiro, e possivelmente muito mais do que isso. Em O Jogo do Anjo, Carlos Ruiz Zafón retorna à cidade do Cemitério dos Livros Esquecidos e guia seus leitores através de um labirinto de segredos, onde o amor pelos livros, a paixão e a amizade se misturam. Gente, que sinopse bem legal. Então, foi uma boa troca. Ele tá, assim, realmente um pouquinho por fora, um pouquinho velho por fora a capa, mas por dentro tá bem bom, tá muito bom. Ele tem somente aqui ele tem uma dedicatória, eu acho. Não, só tem o nome do antigo dono, então eu não me importo mais com isso. Pelo contrário, eu já cheguei numa fase que eu gosto de encontrar livros que venham com marcações de antigos leitores. Saber o que esses leitores marcaram, o que eles estavam pensando, eu acho bem legal. Inclusive aqui no livro do A Cidade do Sol, ele vem até uma dedicatória, que foi a mãe dela que deu pra ela, que diz assim: para mim, a bonequinha da sua sempre mamãe. Então eu achei muito fofo. E ele tem uma marcação aqui que eu vi de lápis, então eu não tô encontrando agora, mas quando eu for ler, eu vou gostar de saber o que foi que ela marcou. Eu acho, assim, bem legal. Inclusive, eu tô participando, assim, de um clube de leitura, onde vai ter os livros viajantes, onde ela enviou os livros pelos correios. Então, todo mundo vai estar recebendo esse livro e a gente pode estar marcando, grifando, fazendo anotações. Então, eu acho legal porque a gente vai saber um pouco do que o outro leitor achou. Eu sei que tem gente que não gosta de estar marcando os livros. Certos livros eu também não marco, confesso, mas a maioria hoje em dia eu tô marcando. Porque eu acho bem legal marcar, depois conferir o que foi que eu marquei. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Essa experiência muito legal que eu tive fazendo trocas pelo sebo. E eu achei, assim, bem legal mesmo, porque os livros são bem conservados. Tem livros bons. Eu tinha, assim, uma certa imagem de que lá sai até, tipo, aqueles livros de biblioteca, antigão, clássico. Mas não, tem vários livros, assim, pra todos os gostos mesmo. Lá eu encontrei também até um livro do Toy Story. Eu fiquei com muita vontade de pegar, mas eu pensei, não vou ler agora, porque ainda não finalizei Ana Karenina. Então eu vou estar esperando. Eu pretendo retornar no sebo semana que vem, pra ver se eu consigo fazer outras trocas. Porque eu tenho outros livros aqui que eu quero trocar, passar adiante livros que eu não quero ler, porque assim, geralmente quando são livros que eu sei que minha irmã gosta, eu dou pra minha irmã. Mas como eu sei que não é do gosto dela, então eu faço essa troca, seja pelo sebo ou pelo Scooby. E não esquece de deixar aqui nos comentários como é que funciona essa troca de livros na cidade de vocês, se lá tem sebo e como é que funciona, e se você já fez alguma troca em sebo. Então é isso, gente, até o próximo vídeo.